Olá pessoal, bom dia. Hoje dia de sábado letivo, né? Então, como atividade do sábado letivo, eu coloquei a correção da nossa prova, porque nós não teremos um dia útil, né, de aula para correção da prova e temos o sábado letivo, então fica como atividade do sábado letivo vocês assistirem esse vídeo de correção da prova, tá? Então, nossa prova era sobre pilhas. Deixa eu achar a caneta aqui. Aqui a caneta está aqui. Sobre o diagrama da seguinte pilha, marque V para verdadeiro ou F para falso. Bom, aqui nós temos o diagrama da pilha, né? E a gente sabe que aqui do nosso lado esquerdo, sempre nós vamos ter o ânodo, que é aquele que sofre oxidação. Desculpem a letra. E nós sabemos que do lado de cá nós temos o cátodo. Cátodo que sofre a redução, né? O ânodo é aquele que perde elétrons. E o cátodo é aquela espécie que ganha elétrons. Então, do lado de cá eu tenho quem ganha elétron, do lado de lá eu tenho quem perde elétron. O cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo, tá? Partindo desse conhecimento, aqui nós podemos responder o verdadeiro ou falso. O cobalto se oxida? Não, já está errado aqui. Ele não se oxida, ele se reduz, sofre redução, então já está errado. O cobalto se reduz? Sim. O ferro se oxida? Sim. O cátodo é o ferro? Errado. O cátodo é o cobalto. Então aqui já está errado, nem precisamos ir adiante. O cobalto se reduz? Sim. O ferro se oxida? Sim. O cátodo é o cobalto? Sim. O ânodo é o ferro? Sim. Então, esta aqui é verdadeira. Então, essa aqui é falsa e essa aqui também é falsa. O polo positivo é o ferro? Não, a gente viu que é o cobalto, né? Então, essa daqui é falsa. O polo positivo é o ferro? Sim. O negativo é o cobalto? Sim. Os elétrons saem do cobalto para o ferro? Não, os elétrons saem do ferro para o cobalto, né? Por quê? Porque o ânodo é quem se oxida, perde elétrons, então os elétrons saem do ferro para ir para o cobalto, tá? Então essa daqui é falsa também. O polo positivo é o cobalto? Sim. O negativo é o ferro? Sim. Os elétrons saem de ferro para o cobalto? Sim. Então essa daqui é verdadeira. O polo positivo é o cobalto? Sim. O negativo é o ferro? Sim. Os elétrons saem do cobalto para ir para o ferro? Não. Então essa alternativa é falsa, tá? Vamos para a próxima. Dado o diagrama da pilha abaixo, qual eletrodo será desgastado? Qual terá sua massa aumentada? Qual das duas soluções irá diluir-se, ou seja, ter diminuição de cátions, e qual irá concentrar-se, ter aumento de cátions? Veja, é o mesmo diagrama da pilha, então nós temos as mesmas informações, né? É o mesmo esquema, tá? E a partir desse diagrama da pilha, a gente consegue desenhar a pilha para ter uma noção do que acontece, certo? Então, nós temos um eletrodo aqui e temos o outro eletrodo aqui. Um é de cobalto metálico, né, 0, o metálico sempre é 0. E na solução sempre vão estar os íons, então o cobalto 2+ está na solução. O outro é o eletrodo de magnésio. Eu falei que era o mesmo, né, mas não é o mesmo, é uma pilha diferente, tá? Desculpe. E aqui nós temos o magnésio 2+. Que é magnésio 0. E eles estão interligados, passa por um multímetro, né? E eles estão ali interligados. Essas duas barras aqui indicam a ponte salina. Significa que tem uma ponte salina ligando as duas, tá? Veja bem, do lado de cá sempre tem o ânodo. Ânodo, que é aquele que sofre oxidação. Do lado de cá, nós temos sempre o cátodo, que sofre a redução, tá? Então, o cátodo, ele é o polo positivo, né? O cátodo ganha elétrons. O ânodo é o polo negativo
que perde elétrons, né? O ânodo perde elétrons, tá? Então, o que vai acontecer? Nós sabemos pelo diagrama da pilha que o ânodo é o magnésio, né? O magnésio, ele que perde elétrons. Então, se ele sofre oxidação, o NOx aumenta. Então, o que a gente vai ter? Magnésio indo para magnésio 2+, ou magnésio 2+ indo para magnésio? A gente vai ter a oxidação, o aumento do NOx, ou seja, o magnésio 0 é que vai para magnésio 2+. E quando acontece isso, ele perde 2 elétrons, ou seja, ficam 2 elétrons sobrando aqui, né? Essa é a reação que acontece aqui no polo negativo, no ânodo. E no polo positivo ocorre a redução, o ganho de elétrons. Então, o NOx diminui. Então, é o cobalto 2+ que vai se transformar em cobalto 0. Então, eu tenho o cobalto 2+, que ganha 2 elétrons e vai se transformar em cobalto 0. Essa é a reação que acontece aqui no cátodo. E no ânodo é o contrário, é o magnésio 2+ que vai para a solução. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Então, vamos ver aqui, ó. O magnésio desgasta, vamos ver se o magnésio desgasta. Sim, porque ele sai do metal e vai para a solução. Então, ele vai afinar, tá certo? Ele vai ficar fininho aqui, ó. Ele vai afinar, o magnésio desgasta, tá certo? E o que acontece com o cobalto? O cobalto sai da solução e vai para o metal. Então, ele vai aumentando a placa aqui, porque ele sai da solução e vai engrossando a placa, vai se transformando em cobalto metálico, em cobalto 0. Ele vai engrossando a placa. Então, o que acontece com as placas? O eletrodo de magnésio se desgasta e o cobalto aumenta. E o que acontece? Vamos eliminar aqui as que estão erradas, né? O magnésio aumenta? Não, o magnésio não aumenta, vamos tirar essa opção, o magnésio aumenta. Tá errado, né? As duas primeiras estão certas. Vamos ver o que acontece com os íons em solução. Veja bem, o magnésio, ele sai do metal e vai se transformar em magnésio 2+. Então, eu vou ter um monte de magnésio 2+ aqui na solução. Magnésio 2+, magnésio 2+, eu estou concentrando, estou aumentando os íons na solução de magnésio 2+. Então, o magnésio 2+ se concentra. E o cobalto 2+, estava na solução, ele vai sair daqui, vai desaparecer daqui e vai se transformar em cobalto 0. Ou seja, aqui ocorre uma diminuição de íons cobalto. Então, o cobalto se dilui. Então, a opção correta é essa daqui, ó. O magnésio 2+ concentra-se, o cobalto 2+ dilui-se. Então, a opção correta era a letra B. Número 3, considere a célula representada a seguir. Então, nós temos um eletrodo de cobre e a solução tem íons cobre 2+, e a placa de magnésio, o eletrodo de magnésio, e os íons magnésio 2+ em solução. E nós temos também aqui os potenciais do magnésio e os potenciais do cobre, né? Então, ele está perguntando, indique quem seria o cátodo e quem seria o ânodo. Ele não está dizendo para a gente quem é o polo negativo e positivo. Mas, a partir dessas informações de potencial aqui, nós podemos saber quem é o cátodo e quem é o ânodo. Esses potenciais são potenciais de redução, né? Ou seja, quem tiver maior potencial de redução se reduz. O valor maior entre mais 0,34 e menos 1,18 é mais 0,34. Então, o cobre é aquele que se reduz, que ele tem o maior potencial de redução. E o manganês é quem se oxida, tá? Quem se reduz é o cátodo. O cobre é o cátodo e o manganês só pode ser, então, o ânodo. Então, aqui, quem que é o cátodo, vocês podem colocar aqui que o cátodo é o cobre e quem que é o ânodo é o manganês. Não precisava escrever assim, quem escreveu igual estava aqui também ganhou o ponto, tá tudo certo. É só para indicar qual é o metal, tá? Ainda sobre esta pilha, né, calcule o potencial da célula. Então, o potencial da célula, o potencial padrão da célula é igual ao potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Então, o potencial padrão da célula vai ser igual ao potencial do cátodo. Nós já vimos que o cátodo era o cobre
e o ânodo era o manganês. Então, vai ser igual ao potencial padrão do cobre menos o potencial padrão do manganês. Então, o potencial da célula vai ser igual ao potencial do cobre, que é mais 0,34, menos o potencial do ânodo, que é menos 1,18. Então, o potencial padrão da célula vai ser igual a... Deixa eu fazer a continha aqui. 0,34 menos com menos dá mais 1,18, que vai dar 1,52. Então, é mais 1,52 volts. Ainda sobre esse exercício, está pedindo mostra as reações de oxidação, de redução e a reação global, né? Então, ali, ó, a gente já viu que quem se oxida é o manganês, por conta do seu potencial. A gente já viu que quem se reduz é o cobre, né? Então, vamos fazer a reação de oxidação. A reação de oxidação, o NOx aumenta, então ele sai de manganês 0 para manganês 2+. Então, ele vai sair de manganês 0 e vai ir para manganês 2+, mais 2 elétrons. Na redução, tem uma diminuição do NOx, então ele sai de cobre 2+, vai para cobre 0. Eu tenho cobre 2+, mais 2 elétrons indo para cobre 0. Antes de fazer a reação global da pilha, eu preciso conferir se a quantidade de elétrons do oxidante e do redutor são iguais. Eu tenho 2 elétrons para redução e 2 elétrons para oxidação. Então, tá certo. Então, agora é só somar aqui o que tem antes da flecha e o que tem depois da flecha. Vai ficar manganês 0 mais cobre 2+, que forma manganês 2+, mais cobre 0. Essa é a reação global da pilha. Mostro o esquema do diagrama da pilha. Então, assim, este daqui é o ânodo, né? Ânodo, que sofre oxidação, e esse daqui é o cátodo. Ai, que letra horrível, que sofre oxidação, que sofre redução. O diagrama da pilha, sempre quem sofre oxidação vem primeiro, né? Vocês poderiam ter utilizado lá aquele diagrama, ó. Esse diagrama para ter uma certeza de como era, né? Então, eu tenho o 0 que vai para positivo, né? E tenho positivo que vai para 0, tá? Então, poderia utilizar esse esquema aqui, ó. 0 para positivo e positivo para 0. Então, aqui eu tenho 0 indo para positivo, né, no ânodo, ou seja, manganês 0 indo para manganês 2+, 2 barras, eu tenho cobre 2+, indo para cobre 0, indo para cobre 0. Então, esse daqui é o diagrama da pilha. Com relação ao dispositivo mostrado no exercício anterior, coloquei aqui o mesmo dispositivo, marque V para verdadeiro ou falso, né? Marque verdadeiro ou falso. Os elétrons saem do eletrodo de cobre e vão para o eletrodo de manganês? Falso, né? Porque a gente já viu que esse daqui é o ânodo, ele sofre oxidação. Esse daqui é o cátodo, que sofre redução. Redução é o ganho de elétrons e oxidação perde elétrons. Então, os elétrons saem daqui e vão para lá, né? É o contrário. Esse daqui é o polo positivo, né? O cátodo é o polo positivo e esse daqui é o polo negativo. Então, os elétrons saem do cobre e vão para o manganês? Não, falso, é o contrário. O eletrodo de cobre sofre redução? Sim, verdadeiro. Espera-se um aumento na espessura da placa de cobre? Veja bem,
O cobre, ele tá saindo de cobre 2+, indo para cobre 0, ou seja, está saindo da solução e indo para a placa metálica, se transformando em metal. Então, há um aumento na espessura? Sim, há um aumento na espessura. Espera-se que a coloração da solução de sulfato de cobre, que era azul, fique incolor? Sim, porque a gente já viu, né, inclusive na placa de Daniel, na célula de Daniel, que o cobre 2+, ele é azul, ele dá a coloração azul para essa solução. Como ele vai sair da solução e se transformar em metal, vai sair a quantidade de íons que dão a cor para a solução. Então, ela fica incolor sim, é verdadeiro. Espera-se um aumento na espessura da placa de manganês? Não, ela vai afinar, nós já vimos lá que sai do metal e vai para a solução, afina a placa. Falso. O eletrodo de cobre é o polo positivo? Sim. O eletrodo de manganês é o polo positivo? Não, ele é o negativo, né? Uma é o contrário da outra. Os eletrodos saem do polo positivo e vão para o polo negativo? Tá dizendo que eles saem daqui e vão para lá? Não, é o contrário, né? Falso. O processo de fluxo de elétrons é espontâneo? Sim, nós vimos que a gente só precisa colocar as placas com diferença de potencial e os elétrons vão sozinhos, a gente não precisa forçar, né? Verdadeiro. Trata-se de uma célula galvânica? Sim, acho que até no próprio enunciado está escrito, eu pedi para vocês arrumarem lá. Considere a célula representada a seguir, né? Ah, não, já tá escrito célula, né? É uma célula galvânica? Sim. Eu poderia perguntar se era uma pilha, é tudo a mesma coisa, né? Verdadeiro. Um estudante gostaria de construir uma pilha, número 5, e para isso utilizou-se de um metal alumínio, aqui o metal alumínio, e um de cobre como eletrodos. Dadas as seguintes semi-reações de redução desses metais e do diagrama da pilha, faça o que se pede. Então, ele deu as reações de redução e os potenciais de redução e deu também o diagrama da pilha. Calcule a diferença de potencial gerada pela pilha do estudante. Bom, a gente sabe que a diferença de potencial da pilha é assim, ó, o potencial padrão da célula ou o potencial padrão da pilha vai ser igual ao potencial padrão do cátodo menos ao potencial padrão de redução, né, do ânodo. Ok? Precisamos saber quem é o cátodo e quem é o ânodo. Tem duas formas de fazer isso. Ou eu olho esses valores, o que tiver maior valor é o que tem maior potencial de redução e se reduz. Então, mais 0,52 é aquele que se reduz, ou seja, é o cátodo. E aquele que tem menor valor vai sobrar para ele se oxidar, ou seja, ele só pode ser o ânodo, né? Outra forma de eu saber isso, se eu não sei olhar os valores, eu olho o diagrama da pilha, né? Esse exercício estava bem fácil porque ele deu duas formas de você ver quem era o cátodo e quem era o ânodo. O ânodo é quem está do lado de cá, que se oxida. E quem está do lado de cá é o cátodo, que se reduz. Então, é só pegar aqueles valores e substituir na fórmula. O potencial padrão da célula vai ser igual ao potencial do cátodo, que é 0,52, positivo, menos o potencial do ânodo, que é menos 1,66. Repete o menos da fórmula e o menos aqui do valor. Então, o potencial padrão da célula vai ser igual a 0,52 menos com menos dá mais 1,66, que dá 2,18, positivo. Então, o resultado é mais 2,18 volts, é o potencial dessa célula, né? Calcule a diferença de potencial gerada pela pilha do estudante a 2,18 volts. Ainda nesse mesmo exercício, ele está pedindo mostra a semi-reação do cátodo, do ânodo e a reação global da pilha. Bom, a gente sabe que o cátodo é o cobre. Cátodo. A gente sabe que o alumínio é o ânodo. Então, vamos ver qual que é a reação catódica. Cátodo sofre redução, né? O que está acontecendo? Ele está indo de cobre mais para cobre zero. Ele já está diminuindo, diminuiu, reduziu. Então, ele já está reduzindo. Então, eu não preciso fazer nada além de repetir. Cobre mais elétron indo para cobre zero. Ok? A reação anódica. O alumínio é o ânodo. Vamos ver o que está acontecendo com o alumínio. Ele está indo de alumínio 3+ para alumínio 0.
diminuiu. Se diminuiu, reduziu. E nós não queremos que ele reduza, nós queremos que ele oxide, porque ele é o ânodo. Então, nós temos que inverter essa reação aqui. Quem era reagente vira produto. Então, é o alumínio 0 que forma alumínio 3 mais. Se ele vai de 0 para mais 3, ele está liberando 3 elétrons, né? Ok? Para fazer reação global, eu tenho que ver se os números de elétrons estão iguais. Eu tenho 3 elétrons para o alumínio e 1 elétron para o cobre. Então, eu tenho que multiplicar essa reação do cobre inteira por 3 para igualar. E quando eu multiplico por 3, eu multiplico tudo por 3. 3 elétrons, 3 cobres mais e 3 cobres 0. Aí sim eu posso cortar os elétrons dos reagentes dos produtos e somar tudo. Então, a reação global fica alumínio 0 mais 3 cobres mais, que formam alumínio 3 mais 3 cobre 0. Esta é a reação global da pilha. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender, ok? Façam novamente nessa prova, tentem copiar os exercícios, refazer os exercícios. Dúvidas ainda dá tempo de vocês irem no atendimento, refaçam os exercícios também do formulário, tá bem? E os exercícios que tiverem nos slides também recomendo vocês refazerem para estudar para recuperação quem precisou. Quem não precisou de recuperação, que eu vou postar as notas, parabéns por ter passado. Se aparecerem na aula nós nos vemos ainda, se não, boas férias para quem não for mais. Um abraço, bom fim de semana, tchau, tchau.